Estou recebendo o nosso amigo o advogado Dr. Jânio Queiroz, que sempre tira as dúvidas da população, inclusive, doutor. Primeiramente, boa tarde. Eu tenho recebido um feedback, das pessoas que agradecem, porque o senhor sempre esclarece dúvidas que muitas das vezes passam despercebidas durante anos. Boa tarde. Boa tarde, Análio Júnior. Eu que agradeço aí a atenção, os elogios, a fidalguia pelo qual o pessoal me recebe. Muito obrigado. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito pertinente. Você que está em casa, você está com o seu talão de luz aí atrasado, tá? 1 mês, ou 2, ou 3. Tá com medo de cortar, tá? A situação é séria. Eu vou direto ao assunto porque a concessionária, doutor, ela pode simplesmente chegar e cortar a energia de uma casa em relação ao atraso? Você diz, arbitrariamente não. Ela não pode chegar numa casa e chegar a cortar energia sem justificar. Inclusive, eu tive conversando com a senhora antes de vir para cá e ela disse que tinha mais medo do carro da Equatorial do que do carro da polícia. Meu Deus! Eu perguntei por quê. Ela disse, não, porque muitas vezes a Equatorial pune a gente sem a gente dever. E a polícia, ela só prende, só pune se a gente tiver débito. Então, isso muitas vezes acontece da empresa de concessionária de energia cortar uma energia de forma arbitrária. Então, isso não pode. Ela tem que justificar o corte. E a energia elétrica é um direito comum ou um direito essencial? Não, ele é um direito essencial. Ele é um direito que uma pessoa sem energia hoje não vive. Porque ele depende de alimentação para ser congelado, depende de usar a internet, depende de tudo. A energia hoje em dia depende de tudo. Então é um direito essencial à dignidade da pessoa humana. Então não é um direito comum, é um direito que tem que ser defendido e a lei está aí para isso. E uma conta, doutor Jânio Queiroz, uma conta atrasada, ela autoriza deixar uma família no escuro? Não, por si só uma conta atrasada não justifica um corte de energia. Tudo bem, a empresa tem o direito de cobrar, fazer a cobrança, mas por si só o atraso de conta não é o suficiente para cortar uma energia, não. Nosso programa hoje está prometendo, tirando as dúvidas da população. Você que está em casa, quiser participar, o telefone, coloca na tela, por gentileza, DDD 99981231637. Esse assunto é muito pertinente, de grande importância para você participar. O telefone está na tela, DDD 99981231637. Você já se perguntou que uma dívida antiga ela pode justificar o corte de energia hoje? Doutor Jânio? Não, a dívida antiga não. A dívida antiga, ela pode ser cobrada de todas as formas, mas não de maneira coercitiva. Se a pessoa não pagar, corta a energia, não. A dívida antiga, ela pode ser cobrada na justiça, ela pode ser cobrada por meio de um escritório de cobrança, mas não justifica, é ilegal cortar uma energia porque existe uma dívida antiga. Isso daí é abuso. E a empresa pode cortar a luz sem aviso prévio, claro? Não. Ele chama aquela... digamos assim, ele manda a conta e na conta ele embute um aviso. O aviso ele tem que ser bem claro, ele tem que ser bem explícito. Não pode ser um aviso embutido, um aviso que os consumidores não venham... que seja destacado. Então, do jeito que eu entendi sua pergunta, se a empresa concessionária podia cortar a energia, colocando um aviso dentro da própria conta, com letras pequenas, com isso aí pode de forma nenhuma. Ele tem que deixar bem claro o aviso que vai avisar antes de cortar a energia do consumidor. Meu querido telespectador, você que está me assistindo nesse exato momento, participe, o telefone está na tela, DDD 99981231637. Esse é o meu número pessoal do seu amigo Análio Júnior. Você já teve um corte de luz numa sexta-feira, não já? Você que está em casa me assistindo, você já teve um corte de luz em pleno feriado. Eu vou perguntar agora para o meu amigo advogado, Dr. Jânio Queiroz, por que tantos cortes acontecem em plena sexta-feira ou véspera de feriado? O que é que eles fazem? Eles pegam a vulnerabilidade do consumidor. Não é uma covardia? Eu diria que está entendendo o que é uma forma que eles têm de coagir o consumidor a pagar, porque na sexta-feira, depois de meio-dia, os órgãos estão tudo fechados.
Então, digamos o seguinte, muita gente não tem conhecimento que existe um plantão judicial. No plantão, mas o que é que acontece? Quando eles cortam na sexta-feira, aí você paga para não ficar no final de semana para poder religar, porque senão eles vão querer religar no domingo ou na segunda. Então é uma forma, só que isso aí o Poder Judiciário já está de olho. Isso daí, tá entendendo? Quando eles cortam na sexta-feira, o Poder Judiciário já manda ligar na mesma hora, porque hoje é proibido cortar dia de sexta-feira a energia. Se você que está em casa nos assistindo nesse exato momento, chamava a sua amiga no WhatsApp, ei, coloca no canal 23.1, e aí de repente se ela não tem uma televisão em casa, entra no Instagram do @AnálioJúniorTV, coloca o QR Code na tela aí, @AnálioJúniorTV, lá tem o arroba da emissora e tem o link da emissora, que se você clicar no link, onde bota assim, assista agora, você acompanha uma live em tempo real, até lá em São Paulo. Porque a gente vai perguntar agora pro doutor Jânio Queiroz, um grande advogado aqui, da capital, se pode cortar energia de casa com criança, idoso ou pessoa doente que está debilitada? De forma alguma. A dignidade há uma indenização humana, grande aí? A dignidade humana. Aí tem uma vida em jogo. Muitas vezes uma pessoa está dependendo de um aparelho eletrônico para respirar, uma criança está doente. Então, nesse caso, a empresa não pode cortar, porque aí fere o princípio da dignidade humana, é um direito constitucional. Entendeu? Eu não posso de forma alguma. Se alguém passar por essa situação, que procure o PROCON, procure um advogado para entrar no plantão, que os juízes, com certeza eu te digo aí, porque é o que diz a lei, vão conceder a liminar e mandar religar essa energia. Você já pensou, doutor Jânio? A pessoa está acamada em casa, está ali, de repente, com alguns equipamentos que ajudam a manter a vida dele, aí a empresa de energia crau e rau na conta. E aí? Muitas vezes... Pode acontecer um óbito. Pode acontecer. Uma vida. Já aconteceu, tá entendendo? Isso daí vai gerar um dano moral, vai gerar um processo, sem falar que pode gerar um próprio dano material. O consumidor, ele pode ter um medicamento na geladeira, ele pode ter alimentos na geladeira. Todos esses danos aí, a concessionária é responsável se houver abuso, no caso do corte da energia. E se a conta estiver sendo discutida na justiça, o corte é legal? Não. Se a conta já está sendo discutida na justiça, então se eles cortarem, esse corte é ilegal. Aí nesse caso, se ele tiver conta, ele tem que procurar o advogado dele informar o juízo, a fim de que possa arbitrar uma multa, o ASTREM. A gente está falando muito aqui sobre direitos e deveres. Agora temos também os deveres, né? Vou trazer um pouquinho de inversão para esse assunto ele se tornar mais... Enfim, a concessionária ela pode acusar o consumidor de fraude e cortar energia? Não. Aí ela teria que provar, teria que fazer uma perícia e dar o direito ao consumidor de se defender do contraditório e da ampla defesa. Só ele chegar a acusar e cortar, isso daí também é ilegal e abusivo. Olha só, tá vendo, gente? Agora outra pergunta que não quer calar. Quando o corte é indevido, cabe indenização por dano moral? Sim, eu acabei de falar aqui, agora eu vou até repetir, boa pergunta aí. Quando o corte ele é indevido, aí provavelmente a concessionária vai responder pelo dano material que vai causar, que digo, todos os alimentos que provavelmente a pessoa vai perder, que hoje em dia tudo é em geladeira, congelador, vai também pagar um dano moral pelo constrangimento que a pessoa passou, porque foi cortada uma energia como a pessoa não deveria. Não existia débito. E isso, Análio Júnior, acontece muito. Infelizmente, acontece muito, não só aqui no Maranhão, como em todo o Brasil. Hoje eu vim para lhe perguntar. Nós estamos me sentindo aqui no nosso querido Domingo Espetacular para tirar dúvida dos nossos telespectadores. Inclusive, eu mesmo estou tirando dúvidas aqui, não que eu atrase minha conta de luz, viu? Mas lembrando que o consumidor, essa é bem incisiva, o consumidor ele é obrigado a aceitar o corte ou ele pode reagir judicialmente? Ele pode, ele não é obrigado a aceitar o corte. Quando vê o corte, ele pode procurar o PROCON para reclamar, ele pode procurar um advogado de sua confiança para reclamar na justiça. Ele não pode simplesmente aceitar um corte se ele não deve ou se ele achar que aquele corte é ilegal ou que seja abusivo. Bom, muito bom essa sua participação aqui no nosso programa. Mais uma perguntinha, posso fazer mais uma pergunta, doutor? Só para finalizar, quem manda mais nessa relação?
a lei ou a concessionária? Quem manda mais aí é a Constituição Federal, porque é a lei, conforme você sua pergunta. Então, quando você está diante, digamos assim, de uma concessionária que recebe um direito para poder administrar uma energia. E a Constituição, o direito do cidadão brasileiro, que é o direito da dignidade humana. Então, se nós estamos aqui diante disso aí, a lei prevalece sobre a concessionária. E a concessionária tem que obedecer à lei. Dr. Jânio Queiroz, mais uma vez agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Ele convida a próxima semana, sempre uma vez na semana, se o senhor puder, através da sua agenda, vir tirar essa dúvida com um tema diferente. É muito esclarecedor para esse programa, para São Luís, que possa saber dos seus direitos e também dos seus deveres. Em torno de todos esses questionamentos que eu acabei de lhe fazer aqui em prol dos nossos telespectadores, fique à vontade para trazer um resumo sobre o tema de hoje. Eu que lhe agradeço a oportunidade de estar esclarecendo e dizer ao consumidor que qualquer abuso que venha das concessionárias, que procure os órgãos de defesa do consumidor, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure o próprio juizado especial. Se você não tem condições de pagar um advogado, vá lá e faça a termo, que o juiz vai lhe atender e você vai resolver o seu problema, mesmo que você não tenha condições de pagar um advogado. Isso é para o juizado especial, que antigamente era o juizado de pequenas causas, que vai resolver o seu problema e vai evitar que você fique no escuro. Obrigado, Dr. Jânio Queiroz.